Eu só tô pegando umas coisas que já outras pessoas estudaram, já são sistemas consolidados, e tô só dando o nome da ciência. Então quando acontece uma possessão demoníaca, é um arquétipo que o cara teve ali dos traumas dele ali, por exemplo. É uma indução que ele está externando, ele está sendo induzido. Você pode ver a possessão, primeiro, né? Primeiro pode ser os caras falam assim, esquizofrênico. Tem possessões e possessões. Não, tem possessão que é realmente um problema psiquiátrico. E não, sim, eu acho que todos são. Tem um transtorno de possessão no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças. Tem transtorno de possessão que chama. E o próprio transtorno de... Como é que é? Acabei de falar. Transtorno de múltiplas identidades. Esqueci o nome correto agora. O próprio transtorno de múltiplas identidades, ele acontece de duas formas. A possessiva e a não possessiva. E na possessiva, no catálogo da Medley, se eu não me engano, tá falando que a forma possessiva é o que muitas tradições encaram como possessão demoníaca. Uhum. Isso eu acho que assim... obviamente que é uma opinião tua e tal, mas eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor. Vamos dar um exemplo. Quem nunca tava ouvindo uma música no fone de ouvido e, pô, se sentiu mais pá, tá ligado? Tipo, mais foda, ou mais deprimido, você fica mais deprimido. Nem precisa. Esse processo é muito o que coach faz. Quando você vai num coach bom, um coach de verdade, não esses coaches aqui, né? Que faz o cara andar no vídeo. Não, coach de verdade. O que é o coach? É o treinador, né? Sim. Então, você, sei lá, tá jogando futebol. E aí o coach, o treinador chega pra você e fala: caralho, vamos que você consegue, você é foda, não sei o que lá. Você vai se levantando. Tanto que assim, né? Quando você vê o UFC, os caras dão uns tapas na cara do lutador antes dele entrar. Pra liberar a adrenalina, né? O cara fica mais... E ele entra na vibe daquilo. Então, assim, esse processo já é muito conhecido da gente. E essa eu acho que é a grande brincadeira. Eu falo que esses fenômenos sobrenaturais, geralmente, eles estão onde a ignorância está. A ignorância do fato, não estou chamando a pessoa de burra, tá? Mas a ignorância do fato. Por que a gente não tem mais milagre? Porque a gente tem internet. E tem explicação para as coisas, né? Então, a gente tem internet hoje em dia. Tá muito fácil o acesso à informação. Então, diminuiu-se o número de milagres. Porque muitos agora deuses morreram por conta disso, né? Então, agora a gente sabe explicar, né? Existe uma teoria, falando de deuses, se eu estiver falando muito, você me avisa, tá? Cara? Não, aqui é pra falar mesmo. Não, é porque eu descamba a falar e é foda. E tem uma teoria, inclusive, de uma parte da psicologia, que é uma parte bem contraditória, porque ela não é difícil de ser comprovada, tá? Que chama psicologia arqueológica. Que a gente tenta entender como é que é a psique dos povos mais antigos e tal. Mas isso é corroborado por parte da neurociência. Que é o quê? O motivo pelo qual a gente cria Deus, ou deuses, né? A gente tem dois dispositivos mentais, basicamente, que são dispositivos que acabam tendo como consequência a criação de deuses. Um deles chama HADD, que em português é Dispositivo Hiperativo de Detecção de Agência. Que é o dispositivo que faz com que quando a sua esposa chegue pra você e fale assim, depois a gente conversa, você acha que você fez merda. É automático. Você tá em casa, acabou de acordar, sua esposa fala, depois a gente conversa, você já pensa que você fez merda. Porque você tá detectando a agência, detectando a ação da sua esposa, e geralmente a detecção da ação é negativa. É um ataque contra você. Isso fez a gente sobreviver. Só que esse mesmo fenômeno, esse mesmo dispositivo, faz a gente olhar para uma moita que tá balançando e a gente falar, tem alguma coisa ali. E essa alguma coisa vai me atacar. E a gente tem um outro dispositivo que chama de teoria da mente, que é a gente tem a tendência a colocar uma mente humana em tudo. Sabe aquele negócio de você conversar com o gato e acha que ele responde? Então, a gente colocou uma mente humana no gato. Sim, a gente quer humanizar tudo. Então, aí você olha pro mato, vê ele balançando, você fala assim, aquele negócio vai me atacar. Eu não sei o que é. E ele tem uma mente. Acabei de criar um espírito. Quem falou sobre isso que dá pra explicar um pouco melhor também, com outro exemplo, foi, se eu não me engano, foi Antônio Senna, quando ele falou que tava no meio da floresta, quando o avião dele caiu, e ele ouvia como se fosse uma onça bebendo água perto de onde ele tava. E na verdade não era só tipo uma árvore que quando batia o vento, ela descia e batia no lago. Isso é pareidolia. Não, mas ele ouvia, não é? Então, ele ouvia pareidolia, a pareidolia também é auditiva. Eu não sabia, achei que era só visual. Não, a pareidolia também é auditiva. Ele ouvia um som, o seu cérebro busca por padrões reconhecíveis pra te deixar mais confortável. Sim. E aí ele reconhecia como uma onça. Porque ele tá fudido, o avião caiu no meio da Amazônia, imagina. Mas a pareidolia ela acontece basicamente pra te manter alerta.
Isso é uma outra coisa que também que certifica espírito. Porque assim, o nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro tentando manter a gente alerta. Então ele fala assim, se pá, é melhor fugir. Sim. Saca? Então se houve um barulho na sua casa, você sabe conscientemente que é o seu móvel, né, expandindo. Mas se não for, aí o seu cérebro já te dá um alerta, saca? E aí você já fica temeroso. Então é assim, essa que é a grande questão. Quando você começa a conhecer de verdade o cérebro, a gente não conhece o cérebro totalmente. Mas quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a perceber que a gente tem os dispositivos mecânicos para essas coisas. Não precisa de espíritos existirem. Só que aí é que tá. O trabalho funciona por conta dos mesmos gatilhos. Então no terreiro, você vai no terreiro tomar um passe, se o passe for bem feito, ele vai dar bom. Independentemente se é um espírito fazendo. Mas ali por causa da sua confiança ali de ir lá e falar assim, pô, eu vou me sentir melhor aqui então, porque tem o passe e tal. Aí que entra a magia que eu falei pra você no backstage do rito, né? Eu falei assim, o rito a gente performa um rito porque a pessoa tem que ver. Porque quando você tá performando o rito, você engatilha a pessoa. Na verdade, essa é a grande brincadeira. Você cria gatilhos na pessoa. Então você muda a pessoa. E aí a pessoa muda, e a pessoa mudando, ela muda o externo. Entende? Então eu vou te dar um exemplo bobo. Pessoa que faz amarração, né? Geralmente os caras que são mais assim em amarração falam assim, você tem que conhecer a pessoa, você tem que ter algum tipo de interação com ela. Você não pode imaginar que você vai casar com a Paola Oliveira porque você nunca conversou com ela, né? Você precisa conversar. Aí ele vai fazer a macumba dele lá. O que ele tá fazendo na verdade? Ele tá fazendo, tá acreditando que tá mexendo com o espírito, tá? Mas na verdade, você tá vendo que ele tá fazendo essa amarração, logo você vai ficar mais confiante de chegar e conversar com essa mina. Ele vai, pô, tô garantido aqui, vou chegar, vou conversar com ela. Você muda o seu comportamento. Uhum. É isso que é a magia. Você muda o seu comportamento. Você chega mais confiante, aí você vai falar melhor. E aí isso pode tornar você mais atrativo pra pessoa. É uma questão de atração. Então, na real, eu acho, isso aqui agora é opinião minha mesmo, que toda a parte de teurgia que já foi feita no universo é uma psicurgia com desconhecimento. Eu acho que a magia sempre foi feita na mente das pessoas. Só que antigamente a gente não entendia como é que a mente funcionava e chamava isso de Deus. Chamava de demônio, de espírito, de fantasma, de anjo. Mas acho que sempre foi na mente da pessoa, saca? Porque se você for pensar bem, é mais fácil. Sim. Eu geralmente falo assim, o universo ele é feito de 3 partes. É uma conta de 3 números. É você, o resto e resultado. Né? Você mais o resto igual ao resultado. O resultado é o que você quer, você não vai mudar. O universo você não muda, tio. Só resta você, a única variável. Só resta você. Então muda você, tá ligado? E a magia... desde que eu entrei nesse paralelo, que foi quando eu me divorciei, voltei pra casa, tarará, que eu comecei a profissionalizar, por assim dizer, o trabalho do mago, fazer atendimento, essas coisas... Desde então, eu tenho trabalhado nesse paradigma. E eu tenho registro de todo mundo que fez atendimento comigo e eu tenho 96% de eficácia. Ou seja, 4% das pessoas que fizeram atendimento comigo falharam. E quando falha, eu falo, falhou. Vamos fazer de novo? Não vamos fazer de novo porque eu não consegui. Procura outra coisa, né? Eu tenho essa dignidade de entender que eu não sou um infalível. Nem remédio é infalível. Então, né, por que eu seria? Então a gente faz. Só vira o mic um pouquinho pra você aqui, ó. E eu deixo... Isso, show. E eu deixo muito claro pras pessoas. Eu vou fazer o melhor pra você. Não consigo garantir resultado. Assim como um médico não garante, assim como um advogado não garante, né? Tô prestando um serviço. Mas eu tenho uma taxa de atendimento alta. Por quê? Porque eu ataco várias frentes. Eu faço o rito, de verdade, do jeito que eu faço. Mas o atendimento também tem a conversa. Então também tem o trabalho mental, psicológico ali com a pessoa e tal. Eu não sou psicólogo, né? Não faço atendimento psicológico.